E aí, galerinha, 15/8, 18h20, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação, galera. Vamos aqui falar o que aconteceu com o pregão, né, de hoje. Vamos ver. Eu acabei de dar uma olhada também, né? Eu não estudei, só olhei por alto, já sei que eu vou falar para vocês. Tem coisas interessantes aqui, coisas interessantíssimas, na verdade, beleza? Então vamos lá, galera, sem enrolação, vamos direto ao que interessa, né? Então a gente já está seguindo aqui desse ABC, para quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu estou falando desse ABC, dessa queda, eu estava acreditando que a gente ia buscar uns 90,57, mas infelizmente aqui bateu lá nos 92 ponto alguma coisa, né? Vamos ver quanto é que bateu. Bateu aqui lá nos 91, na verdade, 91,76, que foi a mínima aqui do BOVA, né? Então, tranquilo. E aí a gente teve esse ponto-chave aqui, né, galera, que eu estava falando para vocês, que se a gente perdesse essa barra aqui para baixo, a gente poderia desencadear aqui um stop grande aqui dos comprados nessa região, né? Só que aí o mercado ele veio, rompeu, não deu continuidade, começou a voltar a barra amarela aqui e a gente rompeu de uma vez essa barra laranja que lá do pregão do dia 17/6. Para quem me acompanha, se for pesquisar meus vídeos aí, colocar lá pré-análise do pregão do dia 17/6, eu falo dessa barra aqui antes de todo esse movimento aqui acontecer, beleza? Então, assim, não é nenhuma surpresa pra gente o BOVA vir buscar os 109,06, porque esse 109,06 é o alvo que eu tava dando para vocês já tem um tempinho já, né? Desde quando a gente rompeu essa barra que eu tava falando que o próximo alvo do BOVA seria o 109,06. Então, a gente chegou em um ponto muito interessante no gráfico diário, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente pode fazer agora uma possível onda 5 para baixo? Calma lá, a gente tem que olhar os próximos gráficos aqui, né? Os próximos tempos gráficos, na verdade, para a gente ter uma noção do que realmente pode acontecer com o mercado. Então, assim, falando de gráfico diário, a gente sempre começa pelo gráfico diário para a gente ter uma noção aí, um pouco mais macro do que está acontecendo aí, o que pode acontecer no índice, né? Então, assim, a gente leva muito em consideração, pelo menos eu levo muito em consideração o BOVA 11 para poder fazer minhas projeções no gráfico um pouco menor, beleza? Então, sempre eu começo pelo BOVA 11, para quem está me seguindo agora, certo? Então, o que acontece? No BOVA 11, a gente está em cima de um nível de resistência. Essa resistência aqui não é uma resistência qualquer, essa resistência aqui é dessa barra aqui lá do pregão do dia 22/10, né? Então aqui do ano passado, de 2021, então a gente bateu aqui nessa barra aqui, então a gente está dentro dela e isso aqui é uma região de resistência. Então, para quem me segue, é só dar uma olhada no vídeo passado que eu falei, na análise de sexta-feira, que a gente estava vendo esse possível padrão aqui, ó. A gente tem aqui, opa, que é isso aqui? A gente tem aqui a nossa pernada 1, né? A pernada 3 e possivelmente a gente poderia fazer uma pernada 5 aqui, né? Possivelmente, a gente não sabe disso. Mas até então, se eu for operar gráfico diário, eu ficaria com medo de comprar nessa região, justamente porque a gente está em uma região de resistência, tá? Então, para quem não acompanhou a última análise aí, né? Então, vocês vão ver que isso aqui a gente tem uma onda 1, 2, 3, 4 e possivelmente pode ser uma onda 5. Mas aí a gente tem que levar os outros tempos gráficos em consideração, beleza? Então, isso aqui foi o que eu estava especulando quando a gente rompeu essa barra aqui, que foi lá por dia 29/7. Eu já estava falando para vocês desse alvo aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender aqui? A gente está em cima de uma resistência, beleza? A gente está em cima de uma resistência e tem que ter bastante cuidado com o quê? Com compras no pregão de amanhã para o mini índice, tá? Agora a gente vai olhar o mini índice para saber como é que tá. E olha só que interessante, não é bem assim. Apesar que a gente está em um nível de resistência, a gente fez o que aqui, cara? A gente fez uma redistribuição, tá? Uma reacumulação. Então, a princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse nível. A gente vai pegar aqui a maior concentração de volume. Para quem está me seguindo agora, galera, sempre eu marco os maiores volumes no tempo gráfico, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de M5, eu tenho um gráfico diário que eu sigo para ver como é que está a tendência. Eu tenho um gráfico de M5 que é um pouquinho aqui para ver as POCs aqui em vários dias. Gráfico de 1 minuto é gráfico de execução. Gráfico de 10 minutos eu uso a POC, né? Eu começo a unir as POCs, né? Quando tem muita lateralização para eu saber qual é a maior concentração dos últimos dias, tá? Então é assim que funciona para mim, beleza? Então o que acontece agora? A gente vai pegar agora essa maior barra, essa maior concessão de valor e vamos marcar o nosso range, né? Apesar que está muito claro aqui que a gente fez aqui uma acumulação, uma reacumulação. De qualquer maneira, nós vamos marcar aqui no tempo gráfico de 5 minutos e para mim ficou perfeita a marcação. Primeira vez que eu acerto isso aqui, né? Aí eu vou bagunçar tudo aqui, meu Deus. Tá, beleza. Então, beleza. Marquei nosso ponto aqui. Esse aqui é o ponto ideal
para a gente tomar decisão. Por quê? Porque no pregão de hoje, galera, a maior concentração de valor está nessa região. Beleza. Então, para quem viu a análise de ontem, a análise de sexta-feira, o que eu falei para vocês? Na análise de sexta-feira eu falei para vocês que a gente fechou por aqui, né? A gente fechou aqui nessa região e eu estava acreditando que a gente poderia fazer alguns padrões. Tipo, poderia vir aqui em ABC para vir nessa região para a gente poder comprar. Porque isso aqui seria um corretivo para poder fazer uma onda aqui para cima, tá? Então, quem seguiu lá viu eu falando sobre isso. Só que o que acontece? O mercado não é perfeito. O mercado ele já abre aqui. Eu até falei para vocês que corria o risco de o mercado abrir logo em cima da região. Só que aqui o que acontece? Eu tenho duas regiões de valores. A gente tem que entender que a gente tem a região do dia de 12 de agosto. Essa região aqui, ó, que eu estou passando o mouse. E também a gente tem a região do dia 11 de agosto, que é essa região aqui. Aí entra o gráfico de 10 minutos. O que eu fiz no gráfico de 10 minutos? Pô, a gente tem uma região perto da outra. Então eu vou pegar aqui a soma do pregão do dia 11 com o pregão do dia 12. Eu vou ter uma área de valor somada dos dois últimos pregões. E aí que eu vim para o gráfico de M10. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o pregão do dia 11 e o pregão do dia 12. E aí eu vi onde estava a maior concentração de valor. E olha onde está a concentração de valor aqui, ó, nessa região. Que por mais que a gente rompeu esse nível de POC, a gente tinha esse outro nível de POC aqui. E por mais que a gente rompesse um preço médio, a gente não rompeu outro preço médio e o outro preço médio estava dentro do nível de POC no gráfico de 5 minutos e no gráfico de M10, que é a soma dos dois, a gente estava dentro ainda do padrão. Então, cara, para isso que serve aqui o gráfico de BOVA 11. O gráfico de BOVA, meu Deus do céu, o gráfico de M10, tá? Porque eu juntei os dois pregões para eu entender onde estava a maior concentração. Então, galera, por mais que eu rompesse aqui, eu teria que entender que, tipo, porra, ainda tem mais uma região aqui, calma lá, calma lá. Ah, a gente rompeu o preço médio, barra vermelha, calma lá, galera, calma lá. Olha só onde foi o maior pico de volume aqui, ó, nessa região. Poderia traçar um preço médio daqui, ó. Eu vou já fazer isso para vocês. Poderia traçar o preço médio da onde? Daqui, ó, de onde começou o swing. Bem daqui, ó, poderia também, entendeu? Aqui, o que eu tenho? Uma absorção em cima de quem, galera? Em cima de quem? Em cima de uma região de POC. Uma absorção em cima de região de POC. No gráfico de M10, a gente tem que a gente não rompeu. A gente tentou romper aqui, na verdade rompeu, voltou para cima, não deu continuidade aqui e foi para cima. Então, para que eu vou vender? Por mais que esteja perdendo o preço médio. Por isso que eu falo, tudo é um contexto. Não basta apenas o gráfico diário estar me dizendo que estou em cima de uma resistência, eu vou vender porque estou em cima de uma resistência? Lógico que não. Tem que entender o contexto do mercado. Ah, só porque no gráfico de M1 eu rompi um preço médio com barra vermelha, eu vou vender porque a gente rompeu um preço médio? Beleza, se não tivesse uma POC aqui, ó, se essa POC tivesse para cá, tranquilo. Beleza, até que valeria uma venda, mas a gente tinha uma POC logo abaixo. E tinha um preço médio também aqui abaixo, aqui, ó, o preço médio aqui. E aí o que acontece? Barra vermelha em cima da POC, fractal alto, e a gente não teve mais nem ameaça para vir romper essa região aqui de POC. Então, cara, o mercado é contexto, não é receitinha de bolo que chega numa resistência, tu vende, seja um suporte, tu compra. Fez um triângulo, tu rompeu para cima, tu compra com alvo do tamanho da boca do triângulo. Cara, não funciona desse jeito, tá? Então a gente tem que entender realmente o que está acontecendo por baixo aí, né, por detrás dos bastidores. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Simplesmente assim, beleza? Então, galera, o que acontece? Esse preço médio aqui, eu vou tirar ele daqui, ele não me interessa mais. O preço médio vai vir daqui agora. Por quê? Porque tá lá na região de POC. Eu quero pegar o preço médio dessa galera aqui, ó. Essa galera que tá do dia 11 e do dia 12, porque esse aqui é uma POC praticamente na mesma posição. Então eu quero ver aqui o preço médio deles aqui. Eu tenho aqui uma VWAP passando nessa região aqui, ó, e tá longe aqui, ó, a VWAP. Isso aqui é uma média aqui do volume do dia, né? Só que aqui eu marco a média do volume do swing que eu quero. Eu sou livre para marcar onde eu quiser, entendeu? E aqui não, aqui ele já me plota aqui automático. Tranquilo? Então, assim, praticamente, cara, foi tudo que... Tudo não, nem tudo, né? Mas foi o que eu falei. Então, a gente teria essa oportunidade aqui, né? Uma BCzinha aqui e tudo. Poderia ter a oportunidade de comprar nessa região aqui, stop super curto. E aí, cara, a gente ia surfar essa onda toda aqui, perfeitamente. Beleza? Então, assim, não teve nada de segredo aí no pregão de hoje, tá? E o que a gente fez agora? A gente fez aqui uma reacumulação. O mercado ele começou a andar lateral nessa região, né? O mercado começou a andar lateral nessa região aqui, fez um range e explodiu para cima aqui, tá aqui em zigue-zague nessa região e pode vir buscar novamente essa região para poder subir novamente, ou então pode vir nessa região aqui, romper e vir buscar um médio, não sei o que vai acontecer. E aí a gente vai analisar a fundo o gráfico de um minuto para entender o que está acontecendo. Primeiramente, vamos marcar o médio. Eu quero marcar o médio do swing ali, ó, daquele swing, tá? Então, que seria aqui, mais ou menos que horas? Ó,
Deixa eu aumentar essa média para ficar mais fácil para mim. Eu quero pegar aqui esse camarada bem aqui, ó. Tá? 9,38. Beleza, então vamos lá. 9,38. Eu ainda não tinha marcado isso, tá, galera? De fundo. Difference de topo, difference de fundo 2 aqui, ó. 9,38. Então aqui hoje é 15, né? 15. Então 9,38. Então eu quero somar aqui, eu quero para ele me dar o preço médio desses camaradas. Beleza? Aí eu vou diminuir aqui, né? Vou diminuir e eu quero para ele me traçar o preço médio. Eu não tracei esse preço médio ainda, viu, galera? Pra te ver que eu não tracei, que eu fiz isso aqui para vocês praticamente ao vivo, né? Então vamos lá. Vamos lá agora no indicador. Script e vamos lá. Difference de fundo 2. Cadê? Difference de fundo 2 aqui, ó. Vamos lá traçar a mágica aqui, ó. Olha a mágica, galera, acontecendo. Olha a mágica, galera, acontecendo. Beleza. Beleza, tem o preço médio dos caras lá de baixo, né? Então, vou botar aqui, linha contínua, posso botar espaçamento 2. Pronto. Mas eu vou botar verde para ficar bonitinho. Verde para ficar bonitinho, que fica interessante. Pronto. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho o preço médio dessa galera que entrou nesse swing aqui. Ah, muita gente vendeu. Beleza, muita gente vendeu, mas muita gente comprou aqui também. Então, aqui, os plays que entraram vendidos se lascaram aqui e deram liquidez aqui para os comprados. E a gente tem a média aqui, ó. Lá daquele dia lá, que eu nem me lembro, não vou nem voltar aqui, mas daquele dia ainda. Ainda tem a média deles. Eu vou tirar, beleza? Eu vou tirar essa média. Vou tirar essa média, eu vou deixar só essa média aqui, beleza? Então aqui, galera, o que acontece? Beleza, eu tenho a média deles aqui agora. Eu tenho aqui o poder de compra deles, né? Então o que acontece? Pronto, eu tracei daqui, ó, desse fundo. E aí eu tive essas oportunidades aqui e tive essa oportunidade aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá. Aqui, ó. O mercado, ele vem caindo aqui, pô, no preço médio deixou barra vermelha. No preço médio deixou barra vermelha. Tá aqui, ó, no preço médio. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que aqui dava para te comprar. Aqui dava pra gente comprar, galera. Aqui sim, exatamente. Aqui dava pra gente comprar. Aqui, ó, comprar. Stop abaixo do preço médio. Depois disso, o que o mercado fez? Não voltou mais. Não voltou mais. Ficou distante do médio. Ficou distante do médio. Então, o mercado agora ele tem um espaço para vir fazer aqui o quê? Um teste aqui no médio para poder subir. Então, é normal. Esse médio, eu não coloquei aqui para vocês, mas vou colocar agora. Eu quero aqui que ele me fale onde está o preço médio na escala. Como eu pintei de verde, ficou meio confuso, né? Puta merda. Vou pintar de roxo, então. Pera aí, vamos ver roxo. Pronto, ficou melhor. A média dos comprados está lá na casa dos 112,346. 112, tá? 112,346. Onde está 112,346? 112. Égua, pô. Tá, ó, 112,300 e cacetada. Só que aí o que acontece? Será que vai vir buscar um médio aqui, cara? Se cair aqui para vir buscar essa porra toda aqui? Se vir buscar aqui, o que que acontece? Eu tenho aqui uma perda de um nível de POC. Não é interessante para mim, não é interessante eu romper, ou seja, eu vou desenhar. Não é interessante o mercado vir perder, voltar para testar e vir buscar médio. Não é interessante. Ah, então compra nessa região porque está no médio e o mercado vai subir. Não é interessante. Por quê? Porque a gente está abaixo de uma concentração de valor. Eu tenho essa concentração de valor aqui, então eu tenho muito volume envolvido. Eu tenho a maior concentração de volume envolvido do dia. Isso aqui é a maior concentração de volume envolvido no dia. Tá? Isso aqui é a concentração de valor aqui, é o preço médio dos comprados nesse swing. Então, o que que eu estou dizendo aqui? É daqui que eu tenho aqui o preço médio dos comprados. Só que desse pregão todo, desde a abertura até o fechamento, a maior concentração está nessa região. Então, se a gente rompe essa região aqui, possivelmente pode acionar stop dos vendidos. E aí pode vir buscar essa região aqui para baixo. Beleza? Então, assim, se a gente perde esse preço médio aqui, cara, eu teria que deixar uma barra vermelha, teria que deixar um histograma alto aqui para eu entrar comprado contra o posicionamento desses plays que estão aqui. E aí meu stop vai ficar muito curto. Poderia fazer isso, tá? Mas não faço. Geralmente eu não faço porque a gente está perdendo preço médio, a gente tá perdendo nível de POC. Eu acredito em tudo que tem aqui, eu acredito mais em POC, tá? Eu me confio mais em POC. Então, assim, por mais que a gente perca essa POC que a gente tiver, buscar essa região aqui, eu teria que deixar uma barra vermelha assim, ó. Uma barra vermelha. Ou seja, isso aqui, ó. Ah, vamos dizer que o mercado vem aqui buscar o médio. Beleza. Cara, tu tem que me deixar isso aqui, ó. Uma barra vermelha em cima do médio, para eu poder pensar em comprar com stop curto. Beleza? Caso contrário, não.
Caso contrário, não. Porque eu compraria nessa região aqui, e aí eu teria mais ou menos, ó, praticamente mais ou menos aqui, eu teria mais ou menos aqui 500 pontos. 500 pontos. Aí o mercado ele pode bater aqui, sentir a oferta e, pô, desabar de novo. É por isso que eu não compro, por isso que eu não acho viável. Se essa concentração de valor tivesse abaixo da concentração aqui, abaixo do preço médio, né? Aí beleza. Aí eu falo, pô, preço médio, beleza, comprar sem estresse. Mas aqui é um pouquinho diferente. A gente está rompendo uma área de valor, então não é interessante, beleza? Então, eu tenho um preço médio descomprado nesse swing aqui. Então a gente teve essa oportunidade de comprar aqui, galera. Ah, mas eu comprei aqui por quê? Porque a gente não estava formando essa concentração aqui. E aqui foi aqui, ó. Aqui foi aqui. Então me confirmou com a VWAP e me confirmou também com o médio. O médio de quem entrou comprado nessa região. Beleza? Então aqui, beleza. Top. Tem a maior concentração de volume aqui. Onde foi a maior concentração de volume aqui, ó? Poderia traçar? Poderia. Mas eu tenho uma concentração de volume aqui, ó. Cadê tu, garoto? Aqui, ó. Pô, nessa região. Um ponto de controle. Praticamente está perto do médio. Então eu não vou marcar ponto de controle estático aqui, mas quem quiser marcar um ponto de controle estático está no 112,455. Eu tenho um médio aqui, então não vou precisar marcar isso, tá? Ah, mas antigamente só marcava isso, beleza. Mas eu comecei a pegar mais gosto de marcar aqui pelo preço médio, porque é uma coisa que eu não fazia, porque até mesmo porque é chato, vocês sabem que é chato fazer isso aqui, mas eu vou começar a fazer isso. Quando eu achar que há necessidade aqui de vir fazer um ponto de controle, eu marco. Para vocês, é só vocês pegarem o preço, o maior pico de volume e traçar aqui uma linha aqui nessa região que você vai ter o ponto de controle estático. E esse aqui ele não é estático, ele é móvel, tá? Estático agora porque acabou o pregão, então beleza. Tranquilo? E aí o que acontece? Tem um gráfico de 10 minutos. O que eu vou fazer com o gráfico de 10 minutos? Cara, eu poderia traçar aqui para ver o que acontece. Ó, não vai mudar muito. O que mudou aqui? Mudou que eu tenho a maior concentração de volume aqui. Eu vou subir essa maior concentração de volume. Ó. Por quê? Porque eu tenho essa concentração aqui. Então eu vou subir. Beleza? Subi. Legal. Só que aqui, ó, tu tá vendo que tem uma linha amarela passando nessa região? Justamente essa linha aqui, ó. Dos 5 minutos. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas concentrações de valor. Eu tenho essa concentração de valor e essa aqui. Ou seja, se a gente perde esse nível que tá aqui, ó, se a gente perde esse nível que tá aqui, por isso que eu falei que eu não queria médio, a gente pode vir buscar esse nível que tá aqui, ó, para poder subir, ou então para poder romper tudo e vir mais para baixo. Então, é um risco que a gente corre. Então, eu tenho uma oportunidade de vender se a gente perder essa região, ou comprar se a gente não perder essa região. Simples assim, a gente não tem muita barreira aqui. A barreira, a linha que vai separar aqui os homens aqui dos garotos aqui, vai ser essa linha. Tá? Essa linha. Então, beleza. Ah, mas o que tu acredita? Pelo gráfico de M1, eu acredito em tendência de alta até que a gente rompa essas regiões. Para mim, a tendência de alta, se a gente... Ó, eu vou deixar aqui no 10, deixar assim, tá? Vou deixar assim. E, peraí, se eu traçar isso aqui só em um dia, deixa eu ver como é que vai ficar. Não, aí eu teria que traçar outro aqui mesmo. Vou deixar como tá. Beleza. Que aí muda um pouquinho o nível de pó. Então, o que eu tenho aqui? Pelo gráfico de 1 minuto, eu estou acima do médio, beleza? Então, para mim, a tendência é de alta. Gráfico de 5 minutos está acima da POC, também para mim, a tendência é de alta. Então, nada vai mudar a minha opinião aqui com alta no pregão de amanhã. Simples assim, tá? Agora, se a gente vier aqui testar, perder, voltar, não ganhar novamente, para mim, a tendência é de queda, a gente ia buscar um médio, tá? E aí, nesse médio aqui eu estaria vendido. Se fizer isso aqui, eu estaria vendido. Quando eu chegar no preço médio, trade no 0 a 0 por conta do risco de pegar uma violinada. Trade no 0 a 0, faço parcial e espero. Beleza, se romper aqui, beleza. Vai vir buscar outra região aqui para baixo. São essas regiões aqui, ó, essas duas. Se não romper aqui e voltar para cima, teu trade já está no 0 a 0. Então aqui seria uma opção de venda, tá? Seria uma opção de venda. Só que eu não acredito nessa venda, beleza? Mas é uma leitura. A leitura que eu acredito é o mercado vir testar aqui, não romper, meu stop vai ficar aqui embaixo. E aí eu tenho a chance de surfação daqui para cima. Então, se eu perder, eu perco pouco. Se eu ganhar, eu ganho muito. Beleza? Aí segue a tendência de alta aí no mini índice ainda. Beleza? Então, é isso que eu acredito. Eu acredito sim que o mercado vai vir buscar esse nível. A gente vai ter novamente defesa aqui dos comprados e o mercado aqui para cima. Se romper aqui, espera voltar. Se não fizer o teste aqui, se não tiver uma defesa... das posições aqui, porque o mercado ele pode muito bem fazer um rompimento falso e voltar, se não tiver e começar a ficar trabalhando na baixa sem demanda, então com uma demanda muito alta e não ganhar o ponto de controle dessa demanda alta, então aqui vai caracterizar para mim que a gente encontrou oferta nessa região e o mercado ele vai vir para baixo, beleza?
Então é isso, galera, que eu quis falar para vocês no pregão de hoje. Foi bem simples, não tem que falar muito. Poderia falar mais coisas aqui do pregão de hoje, mas eu não gosto de falar o que já aconteceu, eu gosto de falar o que pode acontecer, beleza? Então o que pode acontecer é isso para o cenário de amanhã. Então vamos ficar muito ligado com essa região aqui que está localizada aí lá na casa 212,820. Aqui que é a chance de ouro para a galera, beleza? Gráfico de 1 minuto, já falei, nós estamos em tendência de alta, temos preço médio dos comprados. Gráfico diário, o gráfico de M10, eu tracei aqui os maiores valores do dia 12, dia 11, dia 12, dia 15, tá? E dia 16, são 3 agora, né? 11, 12, 15 e 16. 16 não, 15, 16 é amanhã, tô ficando doido, tá? Então o que eu fiz foi isso. Espera aí, rapidão, deixa eu ver se é uma coisa que eu aprendi. Não, porque ele já me soma ali, tá vendo? Por mais que eu faça isso aqui, ele ainda vai me dar o 16 ali. Eu acho que vocês não estão enxergando o que eu estou falando, mas tudo bem. Beleza? Então é isso que eu tenho, galera, tá? Dia 11, 12 e 16, a maior concentração dos dois está aqui nessa região, tá? Mas eu tenho essa região aqui também de uma possível não, para mim é uma reacumulação aqui nessa região, a gente pode fazer um teste aqui para poder subir novamente. Se perder essa região, aí a gente não pode mais pensar em compra, tá? BOVA 11, e aí seria muito casado com o BOVA 11, que se a gente perder aqui, ó, porque se a gente perder aqui, pô, a gente tá no gráfico lá de BOVA, a gente está dentro da região de resistência. Então, porra, se a gente perder essa região aqui, vai confirmar essa região de resistência aqui para o mercado descer. Ele pode até descer em ABC aqui, ou então, né, começar aqui a tendência de queda aqui de uma vez. Então, vai saber o que vai acontecer, né? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí, tá bom? Não esqueça de compartilhar, se possível, dar aquela curtidazinha aí para ajudar a gente, tá bom? Faço isso aqui de coração para vocês, é uma forma de estar me ajudando também com os estudos e também tá ajudando aquelas pessoas que estão começando a entender como é que funciona aí os movimentos aí de fluxo, tá? Algumas pessoas me pedem para eu falar um pouco do meu operacional, como é que eu vejo isso aqui tudo, não falar apenas só dos movimentos. Eu acho até interessante e possivelmente eu posso fazer uma live aí, possivelmente eu quero fazer um vídeo falando só do meu operacional, só o que eu olho para poder tomar decisão, como é que eu tomo minhas decisões. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo depois explicando direitinho sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Espero que todos façam bons trades amanhã. Para quem me acompanha sabe que esse mês eu não estou podendo operar porque eu estou no trampo todo dia, então é meio ruim. Quando eu chego em casa aqui, já na metade do pregão, eu gosto sempre de pegar os primeiros movimentos para ficar bem posicionado, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até mais. Os